o 0 a 100 medido por mim neste veículo aqui, 7,2 segundos. Fala galera, eu sou o Lipe Paig e vocês estão no Inside Car. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje temos vídeo com este cara aqui atrás, o novo Civic de geração 11, e esse aqui agora só híbrido. Bom, estamos aqui a bordo desta nova geração do Honda Civic. Eu sou um grande fã do Honda Civic. Eu era da geração anterior e continuo sendo dessa. E vou explicar para vocês por quê. Em primeiro lugar, eu acho o visual muito mais bonito dessa geração. Eu gosto da geração anterior, mas eu acho que ele está muito mais alemão. E como um bom apreciador de carros alemães, eu gostei muito desse visual, desse design. Eles mudaram algumas coisas, apesar de usar a mesma plataforma. Então, acho que a mudança principal que você vai ver é nessa sobriedade do desenho, mas também essa coluna, por exemplo, que foi recuada um pouco para trás. E por que ela foi recuada? Para você ter uma visibilidade um pouco melhor. Então, o que acontece? Você tem a coluna um pouco mais fina e você tem uma visibilidade aqui de fato melhor. Você tem um ângulo melhor para pedestres. E eu sei porque, por exemplo, o meu Citroën C4 Lounge, ele tem esse problema de tampar os pedestres aqui. A coluna tampa os pedestres e você não vê. Eu nunca atropelei ninguém, mas já tomei alguns sustos de ver gente na hora que eu vou no cruzamento, tem pedestre passando. Então isso ajuda. Claro, você, apesar de ter um vidro um pouco mais inclinado por causa disso, você tem um capô um pouco mais comprido, então você tem um visual mais alongado. E isso também é acentuado pela diferença da queda da traseira. Antes ele era mais fastback, agora ele é um pouco mais definido o volume traseiro. Então você vê que a tampa da mala também fica melhor. Eu gostei muito, de modo geral, da frente. A única coisa que eu não gosto muito aqui é a grade, porque eu acho, principalmente nessa cor, ele fica todo muito branco ali. Então talvez aquela parte de baixo da grade, perto do símbolo, eu adesivasse de preto, caso eu escolhesse o branco, que não é a cor que eu escolheria, basicamente. Mas vamos passar para o ponto onde eu mais gosto do design, que é aquela visão 3/4 traseira ali, que você está vendo aí agora. Para mim, esse é o ângulo mais bonito desse carro, e eu acho de fato muito bonito. É um negócio que eu gosto de ficar olhando assim, de tão bonito que eu acho. Essa parte do carro, para mim, tem um visual bem legal. Agora, passando do visual para a parte mecânica, que é a segunda grande novidade. Dessa vez não temos mais motor 2.0 aspirado com câmbio CVT e nem mais o motor 1.5 turbo. E por quê? Porque esse carro não é mais fabricado no Brasil, e como ele não é fabricado aqui, a Honda decidiu trazer só a versão híbrida, que é esse carro aqui. Então ele é uma versão única, versão EHEV, que é basicamente esta versão. Ele não carrega na tomada, não existe essa opção, mas você tem um motor 2.0 a gasolina de 148 cavalos e mais dois motores elétricos, um que é usado apenas para carregar a bateria, que é bem pequenininha e fica ali no porta-mala. Ela tem apenas 1.05 kWh, ou seja, ela é mínima. Então também, se você pensar por esse lado, mesmo que você precise trocar uma bateria pós-garantia, ela não vai ser uma bateria cara, porque ela é uma bateria bem pequena. Então esse é um ponto que a gente precisa levantar. E o outro motor, que é o motor de fato elétrico que move o carro. E por que o motor que de fato move o carro? Porque o motor a combustão 2.0 aspirado ciclo Atkinson de 148 cavalos, ele mal
move o carro, raramente. Agora, por exemplo, ó, você está vendo, nós estamos andando aqui no modo elétrico. E esse motor tem 184 cavalos com 32,1 kgfm de torque. É uma potência e um torque bem justo. E o 0 a 100 medido por mim neste veículo aqui, 7,2 segundos. Apesar de a Honda dizer que ele faz mais de 7,5, acho que, se não me engano, 7,8 segundos, eu consegui fazer 7,2 nesse carro aqui no modo Sport. Então você sim tem o motor a combustão de vez em quando empurrando o carro, principalmente naquela situação onde a economia de combustível funciona muito bem. Então, por exemplo, na estrada em velocidade constante, é melhor você usar o motor a combustão em baixa rotação do que você de fato usar o motor elétrico, porque o motor elétrico nessa circunstância consome muito. Ele tem um câmbiozinho pequenininho de uma marcha que faz basicamente a ligação do motor a combustão com esse motor elétrico que carrega a bateria lá atrás, e de resto ele é ligado direto na roda basicamente. Então a relação dele é essa aí. Apesar de parecer muito esquisito, é muito eficiente, muito, porque, como eu disse, 0 a 100 em 7,2 segundos, a retomada é muito rápida. E vamos ver quanto eu estou fazendo aqui, andando dentro do bairro, que vocês já sabem aqui qual é o problema. 19,1 km por litro andando aqui, ó, gravando neste lugar. Carro parado, ficou gravando, agora eu andando aqui para fazer as imagens. Eu fiz questão de andar para fazer todas as imagens externas que vocês estão vendo aí, de roda, de vidros e de tudo mais, foi feito antes. Então agora, ó, e tá subindo, ó, 19,2. Então, que carro econômico. É um carro que tem 184 cavalos com 32,1 kg de torque, ou seja, ele acelera rápido e, além de tudo, tem uma economia de combustível inacreditável. Então, mecanicamente, este carro é muito bom. Eu acho ainda que esta é a mecânica ideal, é o melhor jeito que você pode ter. Você tem o motor elétrico te empurrando e dando torque o tempo todo, e você tem, é absolutamente satisfatório. E você ainda tem o motor a combustão ligado no motor elétrico, fazendo ele girar e gerar a bateria. Então o consumo dele é mínimo, e na estrada, quando você precisa, tá lá o motor a combustão para te empurrar naquela situação onde ele é mais econômico. Fantástico. E o melhor, tá no econômico aqui, ó. Você pisa, ele sai correndo. Sensacional. Eu gostei muito desse conjunto mecânico. E o motor, quando você acelera assim, ele tá gerando um monte de energia, então ele fica acelerado, ele fica subindo e descendo de giro, como se ele estivesse simulando uma troca de marcha, tipo de dupla embreagem ou de um câmbio ZF 10 HP ou 8 HP. É bem interessante mesmo. O que eu posso dizer? É a mecânica ideal. Tempos modernos, é a mecânica ideal. Inclusive porque a bateria é pequena, não custa caro. É a mecânica ideal. Vamos falar do resto do carro, que tem muita coisa legal pra gente falar. A Honda optou por trazer esse carro pro Brasil com rodas aro 17. Então ele tem pneu 215/50 aro 17. E o que isso influencia? Influencia porque o carro é muito gostoso de andar. Lá fora você vê muito. Eu vi nos Estados Unidos, botei foto no meu Instagram e botei até vídeo aí, uns shorts no YouTube, mostrando o Civic quando eu vi ele lá nos Estados Unidos, todos eles com roda 18. E esse carro com roda 17 aqui é uma roda bonita. Eu acho que combina um pouco menos do que a 18 em termos de design com o carro, mas é uma roda bonita e o carro fica muito confortável. Muito confortável. E vocês sabem que eu sou dono de um HR-V Touring. Esse carro, mesmo comprido do jeito que ele é, ele pega menos à frente no chão do que o HR-V. O HR-V raspa muito mais. Ué, mas o SUV raspa muito mais do que um sedã? Sim. E além dessas rodas aro 17, que complementam o design, a suspensão é muito boa. Muito confortável, muito macia. Você passa em ondulações aqui, o bairro é perfeito, você não ouve barulho, você não ouve nada. Ó. É inacreditável.
suspensão é muito boa. Mesmo assim, você ainda tem aquela pegada de Honda na hora de fazer curva. Você tem aquela sensação de que o carro está no chão pregado. E isso também é trazido para dentro pro motorista por causa da direção, que é muito direta e é progressiva, ó. Você vira meia volta, você vira esquina, pô. Então, ó, viramos a esquina. Perfeito, perfeito. Então você tem essas reações, você tem uma suspensão muito boa, claro, multilink, e você continua com ela com aquelas buchas hidráulicas para a suspensão dianteira e para a suspensão traseira. Então você tem aquele conforto todo trazido. De novo, ó, nós estamos andando aqui, ó, ruas horríveis, vocês estão me vendo balançar. Nada. O carro é muito bom. Então, além dele ter um desempenho bom, dele ser muito econômico, ele é muito confortável e muito no chão. Que carro bom. Ó. E por que a gente ouve esse motor ligando, então, se esse carro é híbrido? Para poder gerar energia para a bateria, porque a bateria é muito pequenininha. Então você dá uma acelerada dessa, ela quase zera. Então o motor tá ali acelerando para gerar energia. É fantástico, sério, fantástico. Esse carro conta também com aquele pacote Honda Sensing, então ele é muito completo. Ele tem aqui do lado direito, ele tem o piloto automático adaptativo, onde você pode ligar. Você tem a distância que você controla aqui dele, e você tem inclusive o assistente de faixa. A única coisa que você não tem é um assistente de ponto cego, mas aí você tem aquele Lane Watch da Honda, que você consegue ligar aqui. Eu não deixo, tá? Mas tem muita gente que deixa para quando você liga o pisca, ela ativa automaticamente. Eu prefiro, se eu tiver com alguma dúvida do ponto cego do carro, apertar aqui na alavanquinha e ligar, porque eu acho que isso incomoda. Se você tá com o Waze aqui procurando a rua que você vai, você liga o pisca e o negócio ativa aqui, você perdeu o Waze e não sabe se é essa ou a outra rua que você tem que entrar. Não faz muito sentido para mim. Então, além de tudo, o carro tem o assistente de colisão dianteira, onde ele freia, né? Junto com o ACC, ele freia sozinho em caso de acidente, em caso de detecção de possível acidente, ele freia. Já passei um susto, claro, como todos. Eu tava andando, né? O carro da frente deu uma diminuída, ele achou que ia brecar, deu uma cravada e parou, e o carro de trás quase entrou dentro do porta-malas. No trânsito de São Paulo, infelizmente, eu acho que esse assistente de colisão dianteira não funciona para nenhum carro. Não é só do Honda, não é só da Mercedes, não é só da Jeep, de nenhum carro funciona. Aqui dentro da cidade, no trânsito, não funciona. Esse carro tem também, nessa questão de segurança, ainda 8 airbags. Tem os 2 dianteiros, os 2 laterais dianteiros, os 2 laterais traseiros, mais os airbags de cortina que pegam a frente e atrás. Então é raro você ter airbags laterais traseiros em carros dessa categoria. Esse carro traz isso, o que eu acho muito importante. O espaço interno desse carro é maravilhoso. Você está aqui sentado numa posição muito boa de guiar, bem baixa, parece que você está num carro esportivo, mas muito boa de guiar. Você anda na rua do lado dos outros carros, você vê que você está bem baixo, e isso talvez possa incomodar algumas pessoas. Não me incomoda, eu prefiro baixo, porque você tem uma sensação muito melhor na direção, um feeling de direção muito melhor quando você está mais baixo. Então eu gosto dessa posição, não acho nada ruim, mas você tem ainda um espaço interno traseiro muito bom. Como vocês podem ver aí, o espaço para a cabeça é ótimo atrás, e também para os joelhos. Eu sentado basicamente atrás de mim, achei que o espaço dos bancos é excelente. No porta-malas você ainda tem 495 litros de espaço, que é quase a mesma coisa que você tem no Jetta, só que nesse carro tem a bateria, não esquece disso. E você tem um step fininho ali atrás também, caso você precise usar. Você tem um step temporário. Ainda você pode rebater esses bancos e deixar esse espaço interno do carro aqui e aumentar o porta-malas, caso você precise. Tá bom, Lipe, mas esse carro é só alegrias? Não é só alegrias, não.
Porque você tem o preço. E eu acho que o grande problema desse carro é o preço, porque ele custa R$ 247.990. E eu acho bem caro. Tudo bem, ele, se você pensar, o Corolla custa quase 200 ou 200 mil reais, um Corolla híbrido, mas esse carro custa basicamente 50 mil reais a mais do que um Corolla. Ele é 50 mil reais a mais melhor em quase tudo, né? Mas o grande problema desse carro também é que ele é importado da Malásia, importado da Tailândia. Olha, eu já estou mudando até o país. Então é por isso que ele acaba ficando mais caro. Ele poderia custar talvez uns 225, 230 se ele fosse fabricado aqui, mas a Honda decidiu por não fabricar o Civic aqui, então a gente tem ele importado. Eu gosto do carro de modo geral. Faróis de LED, faróis automáticos de LED. Eu gostei muito dessa parte interna nova aqui. Esse multimídia funciona muito bem. Ó, ele avisa, eu tô andando na rua, uma rua curva, ele avisando que eu vou bater no carro. Não vou bater, pessoal, tá? Então essa tela funciona muito bem, ela é bem rápida, funciona bem legal. Ele tem esse painel digital aqui que tem todas as informações que você precisa. Você consegue mexer aqui no volante nessas bolinhas aqui para mexer o que você quer do lado esquerdo e do lado direito. E eu acho essas informações aqui de consumo e como você está funcionando, que motor está empurrando o que, se você está economizando, eu acho isso muito legal. E você ainda tem o Apple CarPlay e Android Auto sem fio, claro, com carregamento por indução aqui e um ar-condicionado digital Dual Zone com a função automática. Ou seja, esse carro é absolutamente completo e isso tudo é completado ainda por esses bancos que são muito bons. E esse encosto de cabeça aqui, acho que é o encosto de cabeça mais macio que eu encostei desde o Mercedes-Maybach que eu entrei no Salão do Automóvel de 2018. Que encosto de cabeça fantástico. Se eu tivesse no passageiro, com certeza fazendo uma viagem eu ia dormir na buena, porque é muito gostoso de encostar a cabeça aqui. Teto solar, não é um teto solarzão panorâmico, mas é um teto solar legal. Eu tô mega acostumado e gosto muito do teto solar. Ele não faz barulho, não dá nenhuma reverberação de som, nem nada disso. Mas a última coisa que eu tenho que dizer sobre este carro, que é uma coisa que eu não gosto, é o som. Porque ele tem um som premium Bose, que é uma porcaria. A gente sabe que todas essas marcas de som hoje são basicamente dos mesmos donos. E aí você tem esses sons assinados, né? A Samsung Auto é a dona de quase todas essas marcas, inclusive Harman Kardon, blá blá blá. Vai falando aí. Quase todas. Tem uma delas de ponta que não sei se é a Bowers Wilkins ou se é a Burmester. Uma delas não é desta marca, todas as outras são. E aí isso traz esse problema, porque não é porque o som é Bose que ele tem a mesma qualidade. Por exemplo, um Audi Q3 que tem um som Bose, tem um som mas infinitamente superior ao desse carro, que não tem nem comparação. São 12 alto-falantes aqui e ele não paga placê para um som Bose de uma marca premium de verdade como a Audi, infelizmente. Então esse som Bose é muito bonito de você falar para os outros que é Bose, mas é uma porcaria de som. Eu não vejo nenhuma melhora desse som pro som do Polo, por exemplo. O Polo com o som original dele, sem ser Beats, nada disso, tem um som melhor que desse carro. De longe. Uma coisa que faltou complementar é que as informações que esse ACC mostra para você no painel, quando você está usando, são muito legais. Porque ele mostra exatamente para onde você está indo, depende para onde você está apontando o volante, né? Como vocês estão vendo aí, essas linhas aí estão mostrando basicamente para onde você está apontando o volante e não para onde você está, não pela rua, ele não está lendo a rua, mas ele mostra direitinho para onde você está seguindo o volante. E olha que legal, quando o carro está bem na sua frente, ele circula o carrinho de verde e a gente consegue ver direitinho aí. Acho bem interessante como ele consegue mostrar
direito pra gente. Ele mostra caminhão, ele mostra moto, ele mostra várias coisas diferentes e que a gente consegue ver perfeitamente do painel, no meio do painel. E claro que esse painel tem uma visão muito legal, porque você ainda consegue ver ali do lado direito, no meio do odômetro, como você está andando, né, o consumo de energia, quem está gerando energia, quem está empurrando a roda. É muito legal.